Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre coração. Você tem coração? Quem tem coração, diga amém. Quem não tem, diga aleluia. Então todo mundo tem, né, irmão? Porém, eu quero começar esse culto trazendo para você essa primeira parte da seguinte maneira e levando você a uma compreensão. Nós precisamos, para toda a palavra que nós recebemos, nós precisamos compreender. E como que a gente vai compreender a palavra, pastor? Eu costumo dizer que o evangelho, ele é um espelho. E como assim um espelho, pastor? Bom, para você ver se está tudo em ordem nas tuas vestimentas, você vai diante de quem? Pega a mulher, ela vai diante do espelho, olha, e ela chega para o marido e fala, tá bom. Ele fala, tá. Ela não acredita, ela volta no espelho de novo para ver. A certeza que ela tem se está bom ou não é o espelho. E nós vamos ter uma compreensão maior da palavra quando nós então observarmos a nossa vida de acordo com ela. É muito fácil para mim, por exemplo, chegar para você e dizer para você ou para alguém e falar que você não quer nada com Deus, ou não quer nada com a obra, não quer nada com um ministério. Muitas pessoas têm chamado, e essa palavra ela vem muito para você, principalmente que tem um chamado. Tem um chamado, tem um ministério. Às vezes tem até um desejo, tem uma vontade. Eu gostaria, eu queria, eu tenho vontade, eu penso muito nisso. São essas expressões. Mateus capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Assim como, rápido para entender, assim como a gente tem, alguém conhece bússola, todo mundo conhece bússola, né? Ela aponta para onde? E agora? Norte, isso mesmo. Ela aponta para o norte. A gente até usa aquela expressão, né? Eu preciso de um norte, ou seja, eu preciso de uma direção. Mas assim como a bússola aponta sempre para o norte, sempre, pode fazer o que for, ela vai parar no norte. O nosso coração não é diferente. O nosso coração, por mais que a gente queira coisas diferentes, por mais que a gente tenha propósitos, né, diferentes, intenções diferentes, às vezes até boas intenções, mas o norte desse coração é a má intenção, ou às vezes é um mau pensamento, ou às vezes é um mau desejo, ou às vezes é uma questão de ânimo ou desânimo. Ou seja, aquele coração ele vai sempre inclinar para onde? Para o norte. Ele sempre vai se inclinar para o norte. A pessoa, por exemplo, sem fazer alusão a ninguém, pelo amor de Deus, que nós estamos pregando, mas há pessoas, por exemplo, que elas têm até se converteu, veio para a igreja, veio para a obra, veio para a obra, literalmente, mas o coração da pessoa não foi mudado. O coração da pessoa não foi mudado. O norte que aquela pessoa ela tinha quando estava no mundo, hoje é o mesmo. O norte que aquela pessoa tinha, ou a inclinação que aquela pessoa tinha, os valores que aquela pessoa tinha quando ela estava no mundo, hoje os valores conservados, preservados por essas pessoas, ainda continua sendo o mesmo valor. Ainda continua tendo ainda a mesma ideia, continua ainda tendo a mesma visão, continua ainda tendo os mesmos objetivos. Estão entendendo até aqui, sim ou não? E aí, claro, não é porque a gente vai ter condições de servir mais, até volto ao ponto.
muitas pessoas têm o desejo de servir, não conseguem. Tem vontade de servir, tem vontade de fazer a obra, tem vontade de estar mais na igreja, tem vontade de ser mais firme ou alguma coisa desse tipo. Mas por que essas pessoas elas não conseguem desenvolver essa habilidade ou de repente não conseguem desenvolver esta capacidade? Por causa do coração. Muitos, infelizmente, o coração foi ferido e o norte passou a ser aquele machucado. Não curou, não sarou, e aquilo ali passou a ser a direção daquela pessoa. Passou a ser, quando se trata daquele determinado assunto, ou quando se fala de determinada coisa, a pessoa então ela mostra aonde a bússola do coração dela, ou o norte do coração dela está, aonde está a inclinação dela. Por mais que te mostrem alguma coisa, para que você possa resolver um problema de modo diferente, aquilo ali que já criou uma trava, já cauterizou, a palavra fala até isso, né? Já houve uma cauterização na mente da pessoa, ela não permite, ou ela, por mais que entre alguma ideia nova, e melhores inclusive do que aquilo que ela está focada, ou ela está presa, podemos assim dizer, ela não consegue. Você vai perceber, por exemplo, num tempo, não é só na igreja da graça, mas todas as igrejas, há pessoas que elas vão para a igreja e têm até um tempo muito bom naquela igreja. Elas têm ali uma vivência muito boa, tem nossa, que legal, tal, maravilha, mas o coração não está inclinado ao céu, salvação, vida eterna. Não está ligado em Deus o coração. O coração está ligado muito em si mesmo, uma tentação muitas das vezes de querer chamar mais a atenção, ou de querer convencer alguém pelo status ou pela estatura ou coisa semelhante a essa. Esses dias eu estava vendo um comentário de uma pessoa que até usou uma artista, vou falar uma cantora, para descrever uma transformação que ela estava vivendo. E aí ela estava dizendo o seguinte: Deus mandou, ou Deus falou comigo para que eu trocasse as minhas vestes, para que eu trocasse as minhas vestes. Mulher feminina, literalmente, para entender. E o que ela fazia? Para trazer um certo tipo de convencimento às pessoas da igreja aonde ela frequentava, então ela usava um estilo. Ela pegava ali no estilo, não, fico bem assim, e eu fico legal desse jeito. Ela pegou e falou assim: porém, quando Deus falou ao meu coração para que eu mudasse as minhas vestes, para que eu assumisse, olha o jeito que essa moça falou, para que eu assumisse uma feminilidade, nem sei se é assim que fala, né? Para que eu assumisse, ela falou: eu a princípio tive dificuldade. A princípio eu tive dificuldade, mas eu não tive dificuldade na questão de trocar as minhas vestes. Eu tive dificuldade de aceitar. E por que aquela pessoa, e aí você vai entender por que a dificuldade de aceitar. Porque o coração estava no norte. Aquilo que infelizmente aquela pessoa, ela cravou na mente, a direção, a ideia era aquela ali. E aí, vamos trazer para a igreja, vamos trazer para nós. Qual é o norte que seu coração está inclinado? É importante hoje você fazer uma observação dessa seguinte maneira: examinar hoje o teu coração. E aí você fazer uma pergunta e responder para você mesmo: o que te motiva? Talvez, se essa pergunta ela for feita, ou sendo essa pergunta feita aqui dentro da igreja, o que te motiva, irmão? E aí o pastor, o que te motiva é Deus, vai falar amém.
O que te motiva é a fé, aleluia. O que te motiva é Jesus. O que te motiva. Mas às vezes você não consegue se envolver com Deus num louvor que é cantado. Às vezes você tem dificuldade. Por mais profundo que seja aquele louvor, por mais inspirador que seja aquele louvor, num aspecto de adoração, num aspecto de busca, a pessoa não consegue ter um envolvimento, ela tem dificuldade. Quer ver? Tem gente que tem dificuldade, está na igreja, tá, mas tem dificuldade de orar, irmão. Tem dificuldade de orar. E o que é a oração, pastor? Um diálogo com Deus. Então a pessoa tem dificuldade de falar com Deus. Mas por que ela tem dificuldade de falar com Deus? Porque ela não sabe orar? Não. Porque o coração dela não está inclinado aqui. Vocês estão entendendo? Há algum tesouro, alguma motivação, alguma coisa que está fazendo com que esta pessoa, por algum motivo, ela não se desenvolva numa vida espiritual. Talvez ela tenha até um desenvolvimento grande de forma religiosa, mas ela não consegue desenvolver a espiritualidade dela. A igreja, ela torna-se então uma igreja fria num todo. E por quê, pastor? Porque a inclinação do coração não é a mesma, ou melhor, não é Deus. Então pode ser besteira ou bobagem o que eu vou falar para você, mas não é não. A pessoa que ela não tem o coração inclinado a Deus, ela então vai estar dentro da igreja pensando nas coisas que tem mais valor para ela. Então pode ser coisa boba, como eu falei, besteira pode ser que eu vou falar para você, mas não é. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, claro que vai terminar. O pastor vai demorar muito hoje. Tem aquele churrasco lá para ir. Rapaz, o pessoal já deve estar chegando lá, hein? O futebol já começou. Ih, rapaz, hoje eu vou chegar atrasado. Hoje, olha, legal, hoje está terminando mais cedo. Já dá para mim chegar lá, montar aquele negócio, fazer aquela coisa, arrumar aquilo lá, chamar o fulano. Ou seja, o coração da pessoa está inclinado a quê? Não está inclinado a Deus. Não está inclinado. Quando o pastor chega e fala assim, irmão, vamos ficar de pé? Vamos terminar a reunião? A pessoa, eu me lembro de verdade, de reuniões, quando eu era membro da igreja, e o coração literalmente inclinado a tudo aquilo que a gente estava vivendo, ou que estava acontecendo. E o pastor às vezes terminava, às vezes acabava o culto com louvor, e ele falava, bom, acabou, agora Deus abençoe, vamos embora. O pessoal vai, vigília? Quantas foram as vigílias que era para terminar 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, ainda tinha gente na igreja louvando ainda. Mas por quê, pastor? Porque o coração se inclinava a isso. A gente dava trabalho, tinha uma época que os auxiliares dormiam na igreja. E no sábado tinha reunião de jovens. E os auxiliares precisavam dormir para abrir a igreja domingo. E o jovem não ia embora. E os auxiliares, às vezes, com todo o cuidadinho, com todo o zelo, eles vinham colocando os jovens para fora. Falando, não, irmão, pelo amor de Deus, vai embora, a gente tem que fechar a igreja. Amanhã tem culto de manhã. Embora todos os jovens, pelo menos da minha época, estavam na igreja domingo de manhã, parecia até uma competição quem ia chegar primeiro. Mas eles colocavam a gente para fora, a gente cantava uma música. Pode ir fechar a igreja, pode ir mandar embora, eu vou ficar louvando, é do lado de fora. E até cair, de verdade, estou falando sério. E até a gente chegava ali, alguns minutos que a gente ficava cantando e batendo na porta da igreja. E claro, os auxiliares não iam dormir. Aí a gente falou, gente, está atrapalhando ele, está incomodando a vizinha, vamos embora, amanhã cedo. Domingo estava todo mundo de manhã na igreja. E o que era aquilo, pastor? Inclinação do coração. Um coração inclinado a Deus, um coração inclinado
ao Senhor valoriza todas as coisas de Deus. Um coração inclinado a Deus vai valorizar tudo aquilo que é de Deus. Um coração inclinado a Deus vai querer conhecer, vai querer participar, vai querer fazer parte, não vai querer ficar de fora de jeito nenhum. Um coração inclinado a Deus não vai querer de maneira nenhuma ser, como é que fala? É coadjuvante que fala? Hã? Não, ele vai querer, é isso mesmo? Tem um principal e o coadjuvante, é isso mesmo? Não estou errado não? Estou certo? Ele quer ser o principal. E não é querer ser o principal maior do que todo mundo, mas ele quer dar glória a Deus. Ele quer exaltar o nome do Senhor. Às vezes a gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo de algumas igrejas tradicionais, e não que a nossa não seja, mas as igrejas mais tradicionais. E às vezes você chega na igreja, tem aquela pessoa que ela dá um glória a Deus mais alto do que todo mundo. Já viu isso? Aleluia! Alguns vão olhar para aquilo ali e vai falar: eita, doido. Mas pode ser que o teu coração não esteja tão inclinado quanto o dele. E o objetivo dele é ser principal, não é ser coadjuvante. Tem aquele que dá o mesmo glória a Deus, mas ele dá tão tímido glória a Deus que o coração dele não está inclinado. Ele fala: aleluia, glória a Deus. Aí o outro fala: ó glória! Quando nós estamos inclinados ao Senhor, entenda uma coisa que vou falar para você. Cada ministério tem uma disciplina. Há determinados usos e costumes que não são nossos, mas há igrejas que ela tem determinados usos e costumes. E a pessoa que está ali dentro com o coração inclinado a Deus, irmã, ela não se importa com hora, ela não se importa com tempo, não está nem aí. Não, pastor, mas eu tenho mais o que fazer, porque eu tenho que subir, eu tenho que descer. Não, ela não está importando com isso. Ela quer tanto a presença de Deus, ela quer tanto uma essência, ela quer tanto uma vivência, que ela não se importa com isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Daqui a pouco eu continuo a mensagem. Vamos ficar de pé? Vamos fazer um louvor no nome do Senhor Jesus Cristo? Abra agora a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, vai lá. Ezequiel capítulo 36. Nós estamos falando sobre uma inclinação do coração e que nós precisamos mudar. Mas a pergunta é: meu pastor, mas como que a gente consegue mudar então a inclinação do coração? Não muda. Olha que coisa. Então não muda, pastor? Não muda. A palavra de Deus, ela fala que a inclinação da carne é carne, e a do espírito é espírito. Então não muda. Pastor, então se não muda, então qual é a solução para mim? Aí que a gente vai trazer uma solução por intermédio da fé. Capítulo de número 36, capítulo 36, o versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 26. Olha isso aqui, ó. Ezequiel 36, 26. Quem já achou, diga amém. O que diz aí? E dar-lhe-ei um coração. Vamos ler de novo esse pedaço aqui. E dar-lhe-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha para mim. O coração muda? Não.
O que a gente precisa, pastor? A gente precisa crer nisso que o Senhor ele está falando aqui, que Ele vai dar a nós um coração novo. Pastor, quando que eu entendo que eu recebi de Deus um coração novo? É simples. Quando eu começo a topar os desafios. O coração, a inclinação da carne, ela me dá uma limitação e eu fico ali naquela limitação. Eu vou até ali. Eu chego até aquele ponto. Você vai perceber que Jesus, uma vez, ele orando por um cego, ele orou pelo cego e ele disse: o que vê? Ele falou: eu vejo homens como árvores que andam. Ou seja, eu vejo homens como coisas. E o Senhor orou de novo por aquele homem. Orou 2 vezes. Na segunda vez falou: agora o que você vê? Ele não falou: agora eu vejo o homem como homem. Ele falou: agora eu consigo enxergar ao longe. Ele não falou: não, agora eu estou vendo o homem do mesmo jeito. Agora o homem é homem, eu estou enxergando o homem como homem. Não, ele não falou isso. Ele falou: primeiro, eu vejo homens como árvores que andam. E quando o Senhor orou pela segunda vez, ele falou: não, agora eu vejo ao longe. Ele não falou: não, agora eu consigo enxergar. Ou seja, aquela visão que ele tinha deturbada acerca de homens, por exemplo, de homem no genérico, aquela visão que ele tinha ofuscada, deturbada, levando a visão que ele tinha, levava ele ver homens como coisas. Ou seja, era uma visão limitada. Era uma visão limitada. Ontem nós estávamos no evangelismo e aí encontramos várias pessoas, eu evangelizando várias pessoas. Uma pessoa que foi evangelizada parou conversando, me apresentei, sou o pastor da igreja tal. Você já foi de alguma igreja? Ela falou: já fui e tive muita decepção. Já fui e tive muita decepção. Eu fiquei pensando: Jesus, tomara que não seja da Igreja da Graça, né? Mas tudo bem. Aí eu peguei e ela pegou e falou: eu fui do Ministério X e eu saí muito decepcionada do ministério. Eu perguntei para ela assim: a senhora é casada? Ela falou: sou. Inclusive estava com a filha. Eu peguei e falei para ela: teu marido é uma pessoa muito boa? Ela é muito boa. Eu falei: então se alguém chegasse para a senhora hoje e falasse assim: todo homem é igual, nenhum presta, nisso estaria colocando o teu marido, o que a senhora faria? Ela falou: não, meu marido não. Eu falei: ah, então tá, a minha igreja não. Olha, a tua decepção com um ministério não pode fazer a senhora ter uma decepção com Jesus. Eu falei: eu não posso também falar da igreja a qual a senhora teve essas decepções. Eu posso falar da minha. E convido a senhora para fazer uma visita, visto que estava inclusive até desviada. Quanto tempo? Ah, já faz um tempo já, eu não tenho mais. Ou seja, falei: então se a senhora chegar para mim hoje e disser que não vai mais na igreja, porque toda a igreja é igual, eu vou convidar a senhora para ir na minha, porque a minha eu defendo, assim como a senhora defende teu marido. Aí ela pegou e falou: olhando por essa ótica, eu vou fazer uma visita para você. Mas é uma realidade. Porém, entenda aonde nós precisamos chegar, irmãos. Nós vamos estar topando os desafios quando nós recebemos um coração novo. Então Deus dá a nós um coração novo. Então nós começamos a nos inclinar àquilo. Eu não nasci pastor, a não ser que Deus tinha um propósito, mas pelo menos dentro de uma natureza ou dentro de um natural, eu não nasci pregador do evangelho.
Eu estive um tempo, já contei para vocês, eu estive um tempo na igreja, quando meus pais, desde quando eu entendi por gente, eram evangélicos. Eu estive um tempo dentro da igreja, um outro tempo eu desviei, saí, fui para o pagode, fui para a noite. E quando eu me converti, literalmente eu posso dizer para você, quando eu me converti, eu comecei a topar os desafios. O primeiro desafio, como eu já disse aqui também na igreja, qual que foi o primeiro desafio do Senhor? Largar o pagode sem odiar o pagode. Vou explicar. Eu não larguei porque eu parei de gostar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu não larguei porque eu parei. Ah, não gosto mais de pagode. Não, eu gostava do pagode. Eu gostava do pagode. Tem até uma coisa que fala, né? Saiu do pagode, mas o pagode não saiu dele. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Eu tinha que sair do pagode e o pagode tinha que sair de mim, mesmo gostando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque se o meu coração continuasse inclinado ao pagode, eu iria fazer uma seleção de músicas que eu de repente iria entender, não, essa daqui não tem nada a ver, essa é poesia, essa daqui não fala mal, essa daqui não fala de duplo sentido, essa daqui não provoca não sei o que, essa música aqui não tem não sei o que lá. Eu ia fazer uma seleção, como diz hoje, né, fazer uma playlist de músicas que eu ia entender que não era ofensiva, que não era de duplo sentido, que não trazia expressão religiosa ou qualquer coisa desse tipo, e eu ia ter músicas que eu poderia continuar ouvindo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Algumas pessoas que não receberam um coração novo, é isso que elas fazem. Ah não, pastor, mas tem música antiga, que a música antiga é isso, a música antiga é aquilo, e a pessoa continua ouvindo. Então ela não topou ainda o desafio de um coração novo. O desafio de um coração novo é você não. Ah, mas você gosta disso? Eu gosto, mas não tem mais nada a ver comigo. Não é não gosto. Hoje, de verdade, com toda sinceridade, hoje e já há muito tempo, graças a Deus, eu não tenho problema em passar em algum lugar que está tendo um pagode, que está tendo não. Mas antigamente, quando eu não era convertido, irmão, eu escutava o barulho. Alguém aqui, eu sei que é de um tempo antigo, mas alguém já assistiu aquele filme Um Morto Muito Louco? Alguém já assistiu? Vou contar rapidinho para você, mas o Morto Muito Louco era um cara que estava morto, é um filme, tá, irmão? É um cara morto e começava a tocar uma música, esse morto levantava. Pois deve ter na internet aí Um Morto Muito Louco. Eu era mais ou menos esse morto muito louco. Aonde eu ouvia o pagode, eu ia. Não importa se estava sendo num lugar, antigamente a gente falava, né? Podia falar, hoje tem que falar comunidade, mas não importa se estava sendo na favela, aonde, não, eu ia lá. Eu ia lá. Hoje, se o senhor passar, problema nenhum. Se estiver tocando, hoje não tem problema nenhum. Mas eu não saí do pagode quando eu topei o desafio da vida cristã, da vida espiritual, da vida com Deus. Eu fiz a comparação. Lá a gente cantava tais coisas, aqui canta outra coisa. Lá falava de uma forma que às vezes até desmerecia a pessoa. A mulher aqui traz uma exaltação para a pessoa ou algo desse tipo. Fiz essa comparação, vou topar esse desafio. Para você ter ideia, no meu período de conversão, antes inclusive do meu batismo, a igreja que eu frequentava já era a Igreja da Graça. O caminho da igreja era a lanchonete que eu tocava pagode. Então quando eu saía da igreja, eu passava em frente à lanchonete que eu tocava. E queira ou não, as coisas vinham à memória daquilo que eu vivia ali dentro. E quando vinha à memória aquelas coisas, nem tudo que aconteceu lá dentro foi ruim. Está dando para entender?
Nem tudo que aconteceu lá dentro foi ruim. E às vezes aquele foco, aquela ideia aparentemente ou literalmente boa que tinha acontecido ali, ou por causa do pagode, ou por causa... Não, para que eu pudesse viver aquilo de novo, eu tinha que entrar naquele ambiente. Então eu estava vivendo agora uma outra vida. Eu estava agora permitindo que fosse naquele coração que me foi dado, naquele novo coração que foi gerado em mim pelo Evangelho, eu estava permitindo que aquele coração produzisse cada vez mais. Não demorou muito tempo, eu me batizei nas águas. Não demorou muito tempo, ou passou ali um ano e pouco, eu estava, antes de me batizar, me casei, claro, nos batizamos. Não estava. Eu me batizei e depois eu me casei. Não morava com a minha, mas eu me batizei e me casei. E depois, pastor, depois daquilo ali, eu fui para a obra, fui para o ministério, fui ser obreiro na igreja. E depois de ser obreiro na igreja, eu fui ser auxiliar evangelista na igreja. E depois, então, o cargo, a posição de pastor. Mas aquele tempo ali, aquele período que passou, irmãos, eu tinha que ter a certeza, não eram os outros que tinham que ter. Ó, Henrique, agora como eu tenho certeza que você não ama mais o pagode, que não está mais no pagode, então agora você vai ser. Não, eu tinha que ter essa certeza. Eu tinha que ter essa certeza que, embora era algo que eu gostava, entenda isso, era algo que eu gostava, não tinha nada a ver mais com o desafio de um coração novo que Deus estava me dando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não tinha mais nada a ver com desafio. E Ele, para que o meu coração novo, vamos ler de novo 26 aí, 36, 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então aquele espírito, pode ser demoníaco, mas o espírito natural que me motivava ao pagode, já não era mais ele que ditava as regras. Já não era mais ele que ditava as regras. Agora o que estava ditando as regras para mim era o espírito novo que o Senhor havia me dado. No versículo 27 ele fala assim, ó: e porei, agora ele fala, ó, e porei dentro de vós, vamos terminar o 26. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. O que é o coração de pedra, pastor? Volto no ponto. Tudo aquilo que faz com que a gente rejeite um desafio. Um desafio de ministério, um desafio de obra, um desafio de entrega. Ah, não, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Você rejeita o desafio. E por que há essa rejeição do desafio? Há essa rejeição do desafio porque o coração é duro. Porque o coração é um coração de pedra. A verdade é que o desejo, eu estava vendo o pastor Vitor, na segunda-feira, ele estava pregando, e ele estava falando uma coisa muito interessante dentro da mensagem que ele estava falando sobre vida eterna, mas ele estava falando um pouco mais sobre a eternidade. Melhor, estava falando sobre a eternidade, que a eternidade precisa ser gerada dentro de nós. Aí ele estava falando uma coisa na palavra ali que eu frisei. Ele pegou e falou assim: você precisa ensinar uma criança a mentir? Precisa? Ó, filho, mente, você precisa ensinar? Mas você precisa ensinar essa criança a falar? Ou seja, nós, quando a palavra de Deus ela fala que nós fomos gerados, o Davi ele fala no Salmo 53, 51, em iniquidade eu fui gerado, é uma verdade. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o errado, você precisa ensinar a criança a fazer o certo. O errado vem. O errado vem. Às vezes a criança fala uma palavra lá, e aí você fala: onde você ouviu isso? Quem você viu falar isso? E a verdade é que às vezes pode ser que ela nem tenha ouvido, mas
É natural. Então você tem que ensinar, você tem que corrigir, você precisa ensinar àquela criança o que é certo, o que é errado não precisa ensinar. O que é errado não precisa ensinar. Então, não é uma inclinação de coração, mas você vai ter que ensinar a criança a ser respeitosa. Foi você, por exemplo, provavelmente já aconteceu, mas quantas mães da criança não tomou um tapa no rosto? E você ensinou, bate nenê, pá. Não, mas você teve que ensinar, no rosto não se bate. Você teve que ensinar. Porém, esse é o desafio. Mesmo sendo adulto, nós no batismo, por exemplo, nós nascemos de novo. E se nascemos de novo, aquilo que era natural para nós, não pode mais continuar sendo. Agora eu vou precisar desse Espírito que o Senhor já me deu. Ele falou, porei dentro de vós o meu Espírito, no versículo 27. E porei dentro de vós, o 27, o meu Espírito, e farei que andes nos meus, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, agora eu tenho que olhar diferente, eu tenho que enxergar diferente. Por onde, pastor? Pelo Espírito de Deus, não é pela minha força. Na minha força vai acontecer coisas que eu vou dizer, eu não consigo. Não, mas para mim não dá. Não, mas para mim não tem jeito. Não, mas para mim não tem condições. Não, mas eu não posso. Não, mas eu não dou conta disso. Não, mas eu não dou conta daquilo. E aí a pessoa, ela está na igreja e ela continua vivendo um velho tempo, no sentido conjugal. O que você vive hoje? Pastor, a mesma coisa que eu vivi há uns 10 anos atrás. No sentido familiar. O que você vive hoje? Pastor, mesma coisa. Minha casa, mesmo jeito. Meu marido, mesmo jeito. Minha esposa, mesmo jeito. Meus filhos, Deus me livre, piorou. Financeiramente. Não, mas pelo menos a família está bom, está ruim, não está ruim não, mas pelo menos financeiramente você está vivendo. Não há novidade. Não tem algo novo. Vocês estão entendendo? Há desafios que nós topamos, nós aceitamos, e alguém olha de fora porque não tem o hábito de encarar desafio. Não vai prestar não. Já passou por isso? Na minha opinião, às vezes a pessoa dá até opinião. Na minha opinião, eu acho, mas a gente está aceitando um desafio novo. Não só em questão do evangelho, não, entenda. Não é só em questão do evangelho, não é só em questão, não. Mas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Rapaz. Não, porque agora eu estou fazendo não sei o que, eu estou subindo, eu estou descendo, eu estou indo, eu estou voltando, agora eu estou não sei o que lá. E às vezes o comentário é, rapaz do céu, isso aí é doido, isso aí é louco, isso aí é doido. Como eu já falei para vocês, quantos foram os pastores que já entraram nessa igreja e olharam para ela e falaram, você é louco. Mas para mim foi um desafio. Para mim tem sido um desafio. E aí eu chego ao ponto de dizer que se eu não fiz nada, pelo menos isso está feito. Mas alguns olham para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está propondo. Cuidado. Às vezes você fala, não, olha, eu quero fazer a obra, pastor, eu quero ser um obreiro. Pode ser que tenha obreiro. Pode ser.
Agora eu me inclinei ao Espírito que Deus me deu para fazer a vontade de Deus. Pode ser que tenha gente que vai olhar para você e falar, mas por quê? Porque aquela pessoa ainda está, o norte daquela pessoa ainda é o mesmo. O norte daquela pessoa ainda é o mesmo. Há muitas pessoas que já estiveram com o coração inclinados a Deus, mas voltaram para uma natureza da carne. E muitos desses são aqueles que você vai falar alguma coisa espiritual, eles vão dizer para você, eu já fiz muito isso. Ih, rapaz, já fui muito, hein? Ih, já mexi muito, hein? Ih, já olhei muito, hein? Ih, já falei muito, hein? E hoje, o que você fala? E hoje, o que você faz? E hoje, quem você é? Coloca no teu coração essa palavra e proponha para você mesmo viver o novo. Você está na presença de Deus. Um dia eu tive que parar e olhar para mim e falar, peraí, rapaz, eu estou dentro da igreja. Teve um vício que eu demorei um pouco mais para deixar. E não foi uma questão de libertar. Pastor, fui liberto, graças a Deus. Não manifestou um demônio. Não vai mais beber. Não, você já bebeu ou fumar? Não foi uma decisão. E na decisão eu topei o desafio de ficar sem aquilo. Mas antes dessa decisão, eu parei e falei, peraí, gente. Eu lembro que foi de 98 para 99, eu estava indo para a vigília na igreja. Foi quando eu acendi o último cigarro. E eu indo para a igreja, acendi, estava indo para a igreja, já frequentava a igreja, mas não era batizado ainda, já frequentava. A minha noiva, no caso, hoje é minha esposa, mas a minha noiva já tinha ido para a igreja, e eu saí, pedi para o meu cunhado um cigarro e fui para a igreja. Indo para a igreja. No meio do caminho, não tinha dado 1 ou 2 tragos naquele cigarro, eu parei e falei, peraí, gente, rapaz, eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para um lugar totalmente diferente de todos os lugares que eu fui até hoje. E eu vou continuar lá dentro, tendo o mesmo comportamento que eu tinha nos outros lugares? Não, peguei o cigarro e joguei fora. E descendo para a igreja ali, que dava ali 1,5 km, alguma coisa assim, eu falei comigo mesmo, não falei para ninguém, eu falei comigo mesmo. A partir de hoje eu não bebo mais, já não bebia, não bebo mais, não fumo mais. E no próximo batismo que tiver, eu vou me batizar. Isso foi dia 31 de dezembro de 1998. Foi a decisão que eu tomei. O primeiro batismo que a igreja fez foi em fevereiro, dia 29 de fevereiro de 99. Aquele ano mudou minha vida. Dia 29 de fevereiro de 99, eu estava me batizando. Dia 25 de setembro, dia 29 de fevereiro de 99, eu estava me batizando. Dia 10 de setembro, nós estávamos sendo levantados ao obreiro. E dia 25 de setembro, no mesmo ano, eu estava me casando. Deus transformou em 1 ano. E eu sempre via aquela palavra, por exemplo, que o Senhor dava para o Isaac. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor abençoava. Irmão, 99 foi o meu ano. Não estou dizendo que hoje não é, mas 99 foi o meu ano. Mas o desafio que eu topei foi viver aquele coração que Deus estava me dando, pelo Espírito que Ele estava me dando, pela motivação que Ele estava me dando. Topei tudo aquilo. O senhor é perfeito hoje, pastor? Não sou perfeito. Mas eu digo para você que pode ter uma virada de chave muito grande na sua vida, se você topar os desafios. Às vezes vem para nós uns desafios pequenos, médios, grandes, não importa. Mas você sabe que quem está dando aquilo ali é Deus, para provar o teu coração.
E quando Deus ele dá um desafio para provar o nosso coração, Ele não dá um desafio para provar o nosso coração, para falar, bem feito, queria ver mesmo se fosse, não. Ele prova o nosso coração para dar a nós algo maior. Ele prova para dar sempre algo maior. Ele prova para fazer sempre algo melhor. Então, pega a primeira parte da mensagem. Se a tua inclinação ela não é ainda uma inclinação para as coisas de Deus, você ainda está com o teu norte, você ainda está ligado, ou a tua bússola espiritual ou natural ainda está no mesmo lugar. O Senhor está dizendo, eu te dou um novo coração, você quer? Eu te ofereço um novo coração. E eu não dou só o coração, põe um espírito novo também, você quer? Ah, pastor, eu quero. Não é eu que vou dar, quem vai dar é Deus. E ele fala, olha, esse espírito, você vai perceber que ele fala, eu vou pôr o meu espírito para conduzir o teu espírito. Mas você precisa ter um objetivo, você precisa ter um propósito. Para terminar, só contar uma historinha rápida para você. Um rapaz, ele chegou na igreja, viu uma moça, muito bonita a moça, na opinião dele, é claro, e ele gamou naquela moça. E a moça também gostou dele, mas ela pegou e falou para ele assim, olha, para a gente namorar você tem que se converter. Não é só vir para a igreja não, você tem que mudar comportamento, tem que mudar. Ele mudou tudo. Depois ele chegou nela na igreja e falou, e agora? Já mudei tudo. Ela falou, não, você não se batizou ainda. Eu estou encurtando a história. Ele foi e se batizou. E aí ele pegou, né? Mal secou o batismo, ele chegou na garota e falou, e agora? Agora eu sou convertido, sou batizado. Ela falou, batizado nas águas. Mas no Espírito Santo você não foi ainda. Para namorar comigo você tem que ser cheio do Espírito Santo. E aquele rapaz foi, ó. E busca, culto do batismo pelo Espírito Santo, está ele lá, abre a boca, e ele está ali e busca, e ora, e nada, e tem dia que não acontece, e vai. Quando aquele camarada foi batizado pelo Espírito Santo, cheio da unção, cheio da glória de Deus, não foi nem ele que foi, a menina que veio, falou, agora sim. Ele falou, não, deixa eu orar para ver se é a direção de Deus. Deixa eu orar para ver se é a direção de Deus esse relacionamento. Estou vivendo aqui uma intensidade tão grande com Deus. Deixa eu ver se é de Deus esse relacionamento mesmo. Proponha isso para você. Não no caso do rapaz, mas proponha se lançar mesmo nas mãos do Senhor para que você possa viver algo novo dele. Amém, irmãos?